Olá, queridos, eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Central do Avivamento, uma igreja viva e apaixonada por vidas. Venho te convidar a você assistir essa mensagem, que eu tenho certeza que essa mensagem vai edificar a sua vida de uma forma poderosa. Também quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, Central Channel, e também nas nossas redes sociais, que vai estar passando aí no telão. Que o Senhor abençoe a sua vida de uma forma poderosa e que o Espírito Santo te abençoe em nome de Jesus. Um beijo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo 1:7. Por favor. Vou começar a ler. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem um que gritou misericórdia ali. Divide a Bíblia com o irmão, mas tem uma Bíblia maravilhosa aqui, na frente. Vou começar a ler. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que o Senhor já fez. Pai, por todas as vidas que serão restauradas, todas as vidas que serão cheias de Ti, todas as vidas, Pai, que serão abençoadas, elas vão sair daqui diferente, Pai, porque a Sua palavra é uma semente, o nosso coração é uma terra fértil, e a Sua semente será plantada no nosso coração, a Sua palavra será plantada, e ela dará frutos, Pai. Aonde nós passarmos, ela dará frutos. Em nome de Jesus, me usa da maneira que o Senhor quer, que eu seja a boca de Deus para cada pessoa aqui, para cada coração. Em nome de Jesus, amém. Querido, eu gosto muito da passagem de Timóteo. Timóteo era um jovem inspirador, ele foi inspirador para mim. Porque Timóteo, desde pequeno, ele lia, ele pesquisava e ele estudava a palavra de Deus. E é como se fosse a minha história. Desde criança, eu me interessei pela palavra de Deus. Eu quis estudar a palavra de Deus. Eu entendi aquilo que Deus tinha para mim. E aceitei, exatamente como Timóteo. E Timóteo, a sua avó, Lloyd, era judia, junto com a sua mãe. Mas o seu pai era grego. Então, mesmo assim, ele teve o ensinamento da sua avó, Lloyd. E a partir dali, do ensinamento da sua avó, ele começou a se interessar pela palavra de Deus. Até que um certo dia, Paulo precisava de alguém para substituir João Marcos em uma das suas missões. Todo mundo aqui conhece as missões de Paulo, né? Amém? Amém. Paulo fazia missões para pregar a palavra de Deus. Timóteo, ele tinha apenas 14 anos de idade, quando ele foi chamado por Paulo para fazer a sua primeira missão, a sua primeira viagem missionária, para pregar a palavra de Deus. Querido, 14 anos de idade. Vocês sabem que Paulo já passou por muita coisa. Paulo foi preso, Paulo foi machucado, Paulo foi torturado para pregar a palavra de Deus. E naquele momento, Timóteo estava assumindo uma responsabilidade de pregar a palavra de Deus, passar por tudo aquilo com apenas 14 anos de idade, por uma escolha de Paulo, por uma escolha de Timóteo. Timóteo, ele podia muito bem ter aceitado que ele tinha 14 anos de idade, que ele era muito novo, ele tinha muito para viver. Ele podia muito bem ter falado, não, eu sou muito jovem. Eu tenho muita coisa para viver, eu tenho meus sonhos para realizar, eu tenho muita coisa para acontecer na minha vida. Mas ele falou assim, não, eu quero viver aquilo que o Senhor disse que eu vou viver. Eu aceito aquilo que o Senhor disse que é para mim. Ele escolheu isso. Por uma escolha de Timóteo, nós estamos falando daqui dele. Você tem noção? Por uma escolha dele ter aceitado ir com Paulo naquela missão, nós estamos falando dele aqui. Nós usamos Timóteo como exemplo. Ele foi um exemplo de pastor, ele foi um exemplo de obreiro. 1 Coríntios fala que ele é um exemplo de obreiro. Por quê? Uma escolha de Timóteo. Não foi pela idade. Não foi porque ele era bom bastante. Não, porque ele entendeu
que Deus tinha o chamado. Ele entendeu que o espírito dele era um espírito de ousadia e ele precisava fazer a escolha certa, guiado pelo espírito que ele tinha, assim como eu e você, para pregar a palavra de Deus. Por uma escolha de Timóteo, nós vivemos e nós lemos isso. Por uma escolha. Querido, uma escolha muda tudo. Escolhas mudam futuros. Isso é muito interessante. Uma escolha errada sua, tudo muda. Mas uma escolha certa, tudo muda. Quantas vezes se você se deparou em circunstâncias em que você precisava escolher certo, escolher errado, e você falou, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? O que eu vou escolher? Mas você, às vezes, você quer ser guiado àquilo que você está sentindo. Você deixa ser refém dos seus sentimentos. E não deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. Você deixa os seus sentimentos te guiarem, o que você está sentindo naquele momento. E não o que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Isso acontece muito. Você quer ver? Vou dar um exemplo na Bíblia para você de pessoas que não deixaram ser guiados pelo Espírito, mas também sabiam que tinha que fazer, mas não fez. Isso acontece com a gente. Vamos abrir sua Bíblia lá em 2 Samuel 11:1. Vou ler aqui, mais bonito. Valeu, mídia. Eu sempre quis falar isso, gente. Meu pai sempre fala. Valeu, produção. Vamos lá. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Querido, volta lá, no primeiro. O que Davi precisava fazer? Lê comigo. Vamos lá. Na primavera. Vamos lá. 1, 2, 3. Tá bom. Repete de novo. Na primavera, Davi escolheu ficar. Mas ele sabia que ele precisava ir. Na primavera, em que os reis precisavam sair para a guerra, Davi escolheu ficar. E ali ele viu Batseba. Esse capítulo diz sobre o pecado de Davi. Querido, você escuta mais falar sobre o pecado de Davi, sobre Davi ter caído com Batseba, do que as vitórias de Davi. Já percebeu isso? Tem gente que não conhece a Bíblia, conhece que Davi caiu com Batseba. Por quê? Porque ele fez uma escolha. Davi, ele sabia que ele precisava ir. Todos os reis precisavam ir naquela época lutar. Todos os reis na primavera precisavam sair. Mas aí o versículo seguinte diz, mas Davi ficou. Acontece isso na sua vida. Acontece isso na minha. Muitas vezes, nós sabemos que devemos fazer, mas não fazemos. Muitas vezes, nós sabemos que precisamos decidir o certo, mas decidimos o errado. Você deixa o Espírito te guiar ou as suas emoções te guiarem? Você sabe que você tem que fazer, mas você não faz. Você sabe qual é a escolha que você tem que tomar, mas você não toma. Assim como Davi. O que você tem se decidido? Escolhendo ficar ou escolhendo ir? Querido, não é diferente de Dalila. Não é diferente. A mesma coisa aconteceu. O quê? O que isso é? Sansão sabia que Dalila era laço, certo? Igual uns laços aí que aparecem na vida, né? Umas lutas aí. Sabia que Dalila era laço. Mas ele o quê? Escolheu ficar exatamente igual Davi. Todo mundo avisando. Ô Sansão, acorda.
não é de Deus para você. Mas o que Sansão escolheu? Ficar. Por uma escolha de Sansão, ele sofreu. Foi cortado o cabelo dele, ele foi escravo do outro povo por conta de uma escolha dele. Uma escolha muda tudo. Tem noção? Para bom ou para ruim? Agora, outra pessoa que escolheu errado. Abra sua Bíblia em Gênesis 2:16. Quem gosta de Bíblia aí, diga amém. Porque eu também gosto muito. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. No caso, morrerá no espírito, né? Todos nós aqui sabemos que não é morrer físico, é morrer no espírito. Então Deus estava o tempo todo avisando: Adão, não coma. No caso, ali, no capítulo seguinte, logo após, diz que Deus fez Eva, né, da costela de Adão. Então Eva não sabia do que Adão tinha conversado com Deus naquele momento. Porque toda tarde, todo dia, Adão e Deus tinham um relacionamento. Deus descia para conversar com Adão. Todos os dias, eles tinham um contato direto. Eles tinham um tempo de qualidade, como dizem, com ele. Eles tinham. E ali, nós vemos que, mais para frente, o que aconteceu? Eva foi seduzida pela cobra, pela serpente. E ali, a serpente apresentou o fruto, que muitos acham que é uma maçã, mas não é uma maçã, tá? O fruto não diz o que é. Na Bíblia não diz o que é. Mas eu aprendi quando criança nas revistinhas que era uma maçã. Mas não é uma maçã. E ali a serpente apresentou o fruto para Eva e falou: se você comer, você vai ser maior do que esse seu Deus. E ali Eva, tentada por aquele fruto, ela pegou e ofereceu para quem? Para Adão. Sendo que anteriormente Deus tinha falado assim: ó, Adão, tá vendo esse jardim? Você pode comer tudo daqui, qualquer fruta, qualquer coisa. Ó, isso aqui tudo, tá vendo? Tudo isso aqui é seu. Eu tô te dando. Pode comer de tudo daqui. Mas o que Adão fez? Escolheu errado. Enquanto Deus estava falando: olha, eu te dou tudo. Ó, tudo isso aqui, todo esse jardim é para você. Mas você pergunta para mim: Rebeca, por que Deus, sabendo que Adão ia comer, colocou a árvore ali no jardim? Porque Deus não quer filhos obrigados a ser dele. Ele quer filhos que escolham a ser dele. Ele não quer que você seja obrigado a ser dele. Então ele sempre te dá uma opção. É a mesma coisa que ele fez com Adão. Ele deu uma opção para Adão. Ele quer: filho, eu quero que você escolha ser meu. Eu quero que você escolha. Ele deu uma opção para Adão. Ele deu tudo para Adão. Mas Adão foi lá e comeu o fruto. Naquele momento, toda conexão, tudo que ele tinha com Deus foi quebrado. Tudo que ele tinha com Deus, todo relacionamento, toda aliança que ele tinha com Deus foi quebrada. A aliança que Adão tinha com Deus foi quebrada naquele momento. E aí Deus desce e fala assim: ei, Adão, aonde você está? Deus não estava perguntando sobre a localização de Adão, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabia aonde Adão estava. Mas sabe aonde ele não estava sentindo mais Adão? Dentro dele. Ele tinha perdido Adão. Ele falou: ei, cadê o meu filho que eu tinha contato direto? Cadê o meu filho em que eu descia todos os dias para ter contato, relacionamento? Cadê? Não estou sentindo mais. A partir daquele momento, Deus teve que fazer a decisão mais dolorosa dele: colocar Adão e Eva para fora do jardim. Querido, Adão e Eva ia crescer em conhecimento. Eles iam entender o
o que era ruim para eles, eles iam entender a partir do tempo o que era bom, o que era mal. Mas eles não esperaram. Por uma escolha de Adão, tudo foi quebrado. Por uma escolha de Adão, naquela época não podia mais ter contato com Deus. As pessoas não podiam ter conversa com Deus. As pessoas não tinham um contato direto com Deus. Por uma escolha de Adão, tudo foi quebrado. Uma escolha. Toda a conexão que tínhamos com Deus foi quebrada por uma escolha de Adão. Deus não podia mais falar o coração do homem por uma escolha de Adão. Deus não podia usar o homem por uma escolha de Adão. Então Deus precisava fazer algo. O que ele fez? Profetas. Ele começou a usar profetas. Moisés, Samuel. E começou. A partir dali ele começou a usar profetas. Porque ele falava assim, eu estou sentindo falta. Eu preciso ter alguma coisa com eles. Eu preciso ter uma comunicação com eles. Eu estou sentindo falta. Enviou profetas por muito tempo. Sacrifício. Por muito tempo, profetas. Por muito tempo, templo. As pessoas tinham que entregar o sacrifício. As pessoas precisavam ter o sacrifício perfeito para ser perdoado. Mas ninguém era perfeito. Nenhum sacrifício era perfeito. Então o tempo todo eles estavam sacrificando animais para ser perdoado. Você acha que Deus queria que isso acontecesse? Não! Mas por uma escolha de Adão, tudo isso teve que acontecer. Por uma escolha. Querido, as pessoas não podiam ter contato direto com Deus. Sabe a oração matinal que você tem? Sabe a oração antes de dormir que você tem? As pessoas não podiam ter feito isso, porque Deus não falava ao coração do homem. Deus não podia falar ao coração do homem, então todo contato direto não existia. Gente, eu fico desesperada em pensar que eu não podia ter contato com Deus. Eu não podia orar diretamente com Ele. Davi, ele fala assim, feliz é aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, porque ele não tinha. Nós vivemos uma nova vida, nova aliança, tudo novo. Mas isso só precisou acontecer por causa de uma escolha. A partir dali, através de profetas, e sacrifícios, e templo, e véu, tinha o véu, onde as pessoas precisavam entregar os sacrifícios ao sacerdote, e às vezes nem ele podia levar o sacrifício dentro do templo. E era com medo de ser consumado pelo pecado que havia. Por muito tempo eles viveram assim. Até que houve 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus. Nesses 400 anos de silêncio, veio alguém que mudou tudo. Veio alguém que estava para restaurar tudo. Mas esse alguém também tinha escolha. Mas esse alguém podia escolher também. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Quem é o último Adão que nesse versículo está falando? Jesus. Por que diz primeiro e segundo Adão? Porque Deus ele é um pai justo, certo? Então, as mesmas escolhas que Adão tinha, Jesus também tinha. Adão escolheu errado, Jesus também podia. Porque Deus é um pai justo. E ele era 100% homem e 100% Deus. Você quer ver? Abre a sua Bíblia em... Tem tanta coisa anotada. Filipenses 2, 4. Ali. Cada um... Opa! Não é esse não. Não é não. Filipenses 2, 4. Enfim. Cristo nasceu como nós. 100% homem e 100% Deus.
Ele podia muito bem fazer as escolhas que ele podia ter feito. Ele podia muito bem ter escolhido o errado, porque ele era 100% homem. Jesus, ele crescia quando ele nasceu. Maria concebeu, certo? No capítulo seguinte diz assim: e o menino crescia, pode olhar, o menino crescia em sabedoria e graça. Quem cresce nasce sabendo? É uma pergunta. Quem cresce nasce sabendo? Não. Então por que na nossa cabeça a gente acha que Jesus nasceu com 33 anos já sabendo tudo, enviando para o ministério? Jesus, ele crescia. Ele precisava crescer. Ele estudava aquilo que falavam dele. Ele estudava Isaías, tanto que ele mencionava Isaías. Ele estudava Salmos, porque ele mencionava Salmos. Ele precisava saber o que ele foi chamado para ser. E por isso, ele crescia em sabedoria. Ele era 100% homem. Tudo isso que eu e você vivemos, ele viveu também. A gente esquece que Jesus teve infância. A gente esquece que Jesus teve adolescência. A gente esquece que Jesus foi jovem. Ele também fez escolhas na vida dele. Muitas até. Jesus fez escolhas, assim como o primeiro Adão. Porque ele foi o segundo. Jesus, ele crescia em sabedoria. Quem cresce não nasce sabendo. Tanto que diz que com apenas 13 anos de idade, ele ia para o templo falar com os mestres da lei, interrogar, perguntar. Ele queria saber, ele queria estudar. Ele falou, quero saber isso tudo. Eles ficavam maravilhados com Jesus e aquilo que Jesus sabia. Porque era diferente. Um menino escolher, tão novo, querer estudar sobre aquilo, sobre a Bíblia, não tem sentido. E aí quando Maria perdeu Jesus nesse meio tempo, ela foi e achou ele dentro do templo. E aí ela foi e falou assim, onde você estava, ela? Aí ele foi e falou assim, eu estou na casa do meu pai. Ele já estava fazendo escolhas desde ali. Ei, eu sei quem eu sou, eu estou na casa do meu pai. Eu sei quem eu fui chamado, eu estou na casa do meu pai. Eu quero crescer em sabedoria, eu quero crescer em graça. Jesus, ele não nasceu sabendo, enquanto nós precisamos crescer também. Você precisa crescer em sabedoria e graça, assim como Jesus. Existem muitas pessoas que acham que já nasceu sabendo, querido. Não é assim. A banda toca, não. Amém? Nós precisamos aprender com pessoas. Nós precisamos aprender assim como Jesus aprendeu. Ele teve escolhas. Eu fico imaginando Jesus na infância chegando para os amigos e falando assim, eu sou filho de Deus, aquele que vai morrer pro mundo. E aí você vai conversar com meu pai, porque eu morri. Gente, que loucura, eu ia falar, um menino doido. Que loucura. Imagina Jesus chegar para os colegas e falar, não, tudo bem. Eu vou morrer, daqui a pouquinho. Lógico que ele não falava assim. Mas, querido, é louco de pensar que Jesus teve que fazer escolhas. Mas a melhor e a última escolha foi por você. Querido, Jesus, ele foi tentado diversas vezes, 40 dias e 40 noites. O diabo chegava para ele e falava assim, transforma em pão. Não preciso. Faz isso, cai desse prédio, mostra que você é filho de Deus. Eu não preciso fazer isso. Ei, faz isso. Não. Jesus escolheu, ele podia muito bem falar, ei, soberba da vida. Não, eu faço sim, eu sou filho de Deus. Mas Jesus escolheu, não é o tempo. Eu quero fazer certo. Jesus, ele foi o mais humilhado entre os homens. O mais rejeitado entre os homens. Ninguém escutava Jesus, cuspiam em Jesus. Mas ele precisava escolher certo. Ele não queria ser igual ao primeiro Adão. Ele precisava ser o segundo e o último Adão. Porque não precisava mais vir ninguém. É ele. Acabou. Jesus, ele passou por diversas situações. Eu penso que ele falou assim, não dá mais. Vai ser muito difícil. No Getsemane ele subiu e diz que ele suou sangue. Você tem noção do quanto Jesus estava sofrendo naquele momento? Do quanto Jesus estava falando, não vai dar para mim. Vai doer muito.
Mas o Espírito Santo guiou e falou: você precisa ir. Vai, você precisa fazer. E ele falou: eu vou. Eu vou porque eu preciso ir. Eu vou reconectar o povo. Eu vou reconectar o povo com meu Pai. Eles vão sentir a presença do meu Pai novamente. O véu precisa ser rasgado. Eu vou. Mas você tem noção do que Jesus passou para viver isso, querido? Por uma escolha, ele precisava fazer milhões de escolhas. O tempo todo Jesus veio para quebrar tabus. Jesus, ele precisava ser o mediador entre o povo e Deus. O tempo todo ele estava ensinando para o povo, falando assim: ei, não chame ele de Senhor. Não é assim. Não vê ele como um carrasco. Ele é Pai. Ei, eu sou a representação do meu Pai. Eu curei, o meu Pai cura. Eu tenho o Espírito do meu Pai. Ei, eu restaurei a vida de alguém, eu libertei, o meu Pai fez isso, porque o meu Pai é bom. O tempo todo ele estava mostrando para o povo: chega de religiosidade, chega de pensar que só vocês fazem, todo mundo faz, e o meu Pai quer coisas boas para você. Ele veio para quebrar tudo. Ele veio para quebrar tabus, querido. Ele veio para curar, para restaurar. E tem pessoas que falavam que ele não era ninguém, que ele mentia. Você tem noção do que é você? Estava prestes a dar a sua própria vida, mas existiam pessoas cuspindo em você, dizendo que você era mentiroso. E você tinha que dar a sua própria vida para aquelas pessoas. Isso não entra na minha cabeça, o quanto Jesus foi bondoso conosco. Ele suava sangue naquele momento. E ele falou: eu vou. E ele ensinava antes os discípulos: Pai, vocês vão viver coisas muito grandes. Ei, o melhor ainda está por vir. Quando recebeu a revelação de que ele iria morrer, que ele disse para os seus discípulos falaram: não, meu Deus do céu. Mas ele falou: eu preciso ir, eu preciso escolher o certo, eu preciso viver isso para que vocês vivam a vida nova, eu preciso viver isso para que vocês vivam a vida eterna. E naquela cruz, depois de ser massacrado, humilhado, ter carregado uma cruz enorme e uma estrada enorme. Quem foi para Israel sabe. Eu não fui, mas Raquel foi. Amém? Eu creio que eu vou. Quem vai também? Amém? É isso aí. Vamos junto. Caravana 2020. Eu não merchan, né? Naquele momento que Jesus precisava carregar a cruz. Ele precisava carregar a cruz, não só minha, mas minha e sua, e da irmã do seu lado. Ele foi cuspido. Ele foi massacrado, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi torturado, para que quando chegasse na cruz, ele desse o grito. Mas antes disso ele falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque que em todo momento Jesus ensinava para o povo chamar Deus de Pai, e naquele momento ele não chamou. Porque naquele exato momento, Jesus pegou o pecado do início da humanidade, lá no Éden, até o último pecado do mundo, e se fez pecado, para que nós fôssemos perdoados. E Deus não podia ter contato com o pecado, então ele ficou em silêncio. Você imagina como é que é para um pai não poder responder seu filho sofrendo, porque ele estava precisando carregar o nosso pecado. Eu fico muito emocionada quando eu prego sobre isso, porque eu imagino a dor de Jesus. Eu imagino que Jesus sofreu para que eu e você possamos viver tudo aquilo que a gente vive hoje. E muitas das vezes a gente não dá a mínima para conversar com Deus.
A gente não dá um tempo para Deus, para tudo a gente dá, mas para Deus não. E Ele sofreu muito para que você tivesse relacionamento com Ele. Naquele momento Ele tinha pegado todo o pecado da humanidade, tudo. Não foi só o de agora, não é até você pedir perdão, não. Foi até o depois. E Ele se fez pecado. Moído, você sabe o que é moído? É triturado, eu pesquisei, Ele foi moído. Agora fecha seus olhos e imagina Jesus agora. Fecha seus olhos. Imagina Jesus sendo triturado, moído, por conta dos nossos pecados. Mas Ele precisou fazer essa escolha. Você imagina na cruz Jesus gritando: Pai, por que o Senhor me desamparou? Mas Ele precisava fazer. Ele precisava ter escolhido aquilo. Ele precisava. E depois daquele momento, Ele gritou: está consumado. Acabou. O véu foi rasgado. Não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação. Tudo aquilo que te prendia não te prende mais. Tudo aquilo que fazia de você escravo do pecado não existe mais. Depois de 3 dias, Ele ressuscitou. E Ele falou assim: Jesus é tão bom que Ele foi o primeiro, Ele foi o primogênito de muitos irmãos que entrou no céu. Ele foi o primogênito de eu e você. Ele foi o nosso irmão que entrou no céu para conquistar tudo aquilo que a gente precisa. Tudo aquilo que você precisa está em Jesus. Tudo que você precisa está em Jesus. Jesus fez tudo aquilo para que hoje você vivesse a vida plena na graça e na nova aliança de Deus. Independente do que você faz, Jesus escolheu passar por tudo aquilo para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você vivêssemos na nova aliança, para que eu e você não precisássemos mais ser sacrifícios, ter levado bode. Não, Ele foi o sacrifício perfeito. Não precisamos mais fazer isso. Ele foi o nosso mediador, que entrou dentre os céus, mostrou o sacrifício, e hoje não precisamos mais sacrificar nada, nenhum bode, nenhum animal, porque Ele se sacrificou e Ele foi perfeito. Procuraram defeito em Jesus, mas não acharam um. Ele foi o único homem que fez escolhas, que passou, viveu com pecadores, mas não teve um pecado nele. E Ele ainda falou: ei, eu deixo o meu Consolador, eu vou, mas eu deixo o meu Consolador. E você vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Maiores do que eu fiz. Ei, querido, Jesus levantou um morto. E você está preocupado com coisa boba? Jesus disse que você ia fazer coisas maiores do que Ele fez. Querido, Jesus fez tudo isso por conta de uma escolha dele. Uma escolha. E o que você tem escolhido nessa noite? Quem você tem sido nessa noite? Adão ou Jesus? Jesus se fez pecado. Jesus se fez pecador, sem ter pecado nele, só na cruz, para que eu e você gozássemos da vida eterna, da nova aliança. Hoje, eu e você temos contato direto com Deus. Deus pode falar no nosso coração. Sabe o que você está sentindo essa noite? É porque Jesus fez tudo aquilo na cruz para que você sentisse. Tudo isso que você está sentindo é porque Ele se deu naquela cruz, não tendo culpa de nada,
mas escolhendo viver para que eu e você vivêssemos na graça dele. Para que hoje nós podemos ter relacionamento com ele, direto com ele, o tempo todo Deus queria relacionamento com o homem. Adão não prezou esse relacionamento, mas Jesus falou, eu vou reconectar. Adão destruiu, mas eu vou reconstruir. Adão desconectou, mas eu vou conectar de novo. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas hoje você pode viver tudo aquilo que o Senhor te prometeu. Querido, eu vi, são 7.457 promessas da Bíblia. E sabe para quem é? Você. Tudo isso Deus conquistou para você. Coloque de pé.